Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos estudar dois conceitos fundamentais da estatística descritiva: as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As medidas de tendência central são aquelas que têm como objetivo resumir um conjunto de dados em um único valor que represente o comportamento geral daquele grupo. Em outras palavras, elas ajudam a identificar o centro dos dados, o ponto em torno do qual as informações se distribuem. As três principais medidas de tendência central são média, mediana e moda. A média aritmética, que é a mais utilizada, é calculada somando todos os valores e dividindo o resultado pelo número total de dados. Por exemplo, se temos os números 4 e 6, somamos os dois, o resultado é 10 e dividimos por 2. Assim, a média é 5. Simples, direto e muito utilizado no dia a dia. Mas há também a média ponderada, que é aplicada quando cada valor do conjunto possui um peso diferente. Nesse caso, cada número tem uma importância relativa, algo muito comum em cálculos de notas escolares ou análises financeiras. A moda é outra medida bastante conhecida. Ela indica o valor que mais se repete em um conjunto de dados. Por exemplo, em um grupo de números como 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8 e 9, a moda é o número 6 porque ele aparece mais vezes que os demais. Já a mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto ordenado. Se tivermos 11 números em sequência de 1 a 11, a mediana será o número 6, porque há 5 valores abaixo e 5 acima dele. Agora, se o conjunto tiver uma quantidade par de elementos, pegamos os dois números centrais, somamos e dividimos por 2, esse resultado será a mediana. Essas medidas média, mediana e moda são fundamentais porque revelam tendências gerais dos dados. Mas, sozinhas, elas não mostram o quanto os valores estão próximos ou distantes desse centro, e é aí que entram as medidas de dispersão. As medidas de dispersão avaliam o quanto os dados se afastam da média. Elas servem para entender se os valores estão concentrados em torno do centro ou se estão muito espalhados. Por exemplo, imagine que a média de um conjunto é 7. Se todos os valores estiverem muito próximos desse número, dizemos que há baixa dispersão, mas se alguns dados estiverem muito acima ou muito abaixo, a dispersão é alta. A forma mais simples de medir isso é pela amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. Ela mostra o intervalo em que os dados estão distribuídos. Outra medida muito usada é a variância, que indica o grau de variação dos dados em relação à média. E, a partir dela, calculamos o desvio padrão, que é simplesmente a raiz quadrada da variância. O desvio padrão é uma das métricas mais importantes da estatística, porque mostra o quanto os dados se concentram ou se afastam da média. Quanto menor o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Todos estão próximos do centro. Quanto maior o desvio padrão, mais os valores estão espalhados, indicando maior heterogeneidade. Em termos práticos, um desvio padrão igual a zero significa que todos os valores são iguais à média, ou seja, não há variação alguma. Como professor, posso afirmar que essas medidas, média, variância e desvio padrão, estão entre as ferramentas mais utilizadas em pesquisas e análises profissionais. Elas aparecem em estudos econômicos, relatórios de qualidade, avaliações de desempenho e até em áreas como saúde e educação. Portanto, compreender bem esses conceitos é essencial para interpretar dados com precisão. Em resumo, as medidas de tendência central, média, mediana e moda indicam o centro dos dados. As medidas de dispersão, amplitude, variância e desvio padrão mostram o quanto os dados se afastam desse centro. Com isso, você tem uma visão completa do comportamento de um conjunto de informações, algo indispensável para qualquer análise estatística. Continue praticando esses conceitos e observando como eles se aplicam no seu dia a dia acadêmico e profissional. Até a próxima aula e bons estudos!